Cada uma e a cada um. Senhor presidente, senhores que compõem essa mesa, que eu vou querer guardar uma foto, porque há muito tempo eu não vejo uma mesa tão respeitável nesse Senado, não pelos cabelos brancos, meus caros, mas pelo conteúdo de ideias, propostas e lutas que vocês têm tido. Nós estamos aqui e de todos se falou muito sobre 1992, mas eu creio que a gente ainda não tem a dimensão exata do que aconteceu a partir de 72. Meu caro Gutenberg, você foi um dos que, pela primeira vez, eu ouvi falar nisso, através do professor Sachs. Eu tenho a impressão que o mundo nasceu em 72, no sentido do mundo de hoje. Ele já tinha nascido, eu falo do mundo das ideias, do mundo, tinha nascido com o Renascimento. O Renascimento trouxe uma visão de mundo que prevalece. Mas foi 72 que permitiu descobrirmos coisas como o limite ao crescimento econômico. Claro, alguns intelectuais, teóricos, o próprio Clube de Roma já haviam trabalhado essa ideia, mas não era uma descoberta geral. Como alguns lá desde a Grécia diziam que a Terra era redonda, mas o mundo só descobriu que a Terra era redonda muito recentemente, depois das descobertas e da circunnavegação. Foi a partir de 72 que se espalhou pelo mundo a ideia de que havia limites ao crescimento, que havia risco de esgotamento de recursos, que havia uma fragilidade ou até impossibilidade do consumo satisfazer as aspirações humanas plenamente. Descobrimos que o desenvolvimento não reduzia necessariamente a desigualdade e nem eliminava a pobreza, que se acreditava a partir dos anos 60, pelo menos nisso. Então, foi ali que os políticos participaram, representando seus países, e, de fato, levantaram essa ideia. Em 92, ficou mais clara ainda essa posição política. Talvez, Jorge, lembrando que você disse aqui, e que ontem nos telefonamos e você me falou disto, que precisamos pedir desculpas ao povo brasileiro por nossos erros. Em 92 e em 72, os líderes do mundo começaram a pedir desculpas sobre o rumo do processo civilizatório inviável, insustentável. 92 e 12, eu creio que o mundo tinha sido criado dessa maneira como nós o vemos, mas aí fizemos duas grandes reciclagens, presidente Collor. E o Brasil deixa seu nome na história da humanidade a partir disso. Nós participamos, nós estivemos presentes. E nós mostramos que houve uma tomada de consciência, mas, lamentavelmente, ainda há um descompasso entre a consciência do problema e a mentalidade que formula as propostas. Não estamos casando. Não estamos casando a consciência do limite ao crescimento com a mentalidade de abrir mão do crescimento. Não conseguimos ainda casar. E o Trump, no fundo, é o resultado disso. Ele se elegeu porque a consciência ecológica não chega na casa de cada um. E nós fazemos política de uma maneira, presidente Collor, que, a meu ver, hoje não responde às necessidades de um mundo que ficou global e ficou de longo prazo. Quando o voto você ganha com propostas para o imediato e para o seu ao redor. Há uma incompatibilidade, Gutenberg, entre fazer política tendo votos e pensar o mundo, como nós tentamos aqui. Esses discursos nossos não dão votos, a não ser de um pequeno grupo da tribo ecologista, da tribo verde. Mas quem está desempregado quer emprego. Quem está com baixa renda quer alta renda. O discurso de que não dá para ter automóveis e que eles não levam bem-estar é verdadeiro, mas não é
eleitoralmente positivo. Por isso, e eu não quero perder tempo, até porque sou o último, nem tomar o tempo de vocês, por isso eu queria dizer que, para mim, minha querida ministra, o que de fato fica hoje, além da consciência, são algumas perguntas, ou muitas perguntas, que não vai dar tempo de fazer aqui. Perguntas, por exemplo, sobre os recursos naturais, e eu tomo apenas 2, água, como preservar, e energia, para quê e como usar. E aqui tem um mestre nisso. Não basta querer produzir mais energia, é preciso mais energia sustentável, mas não basta isso. É preciso saber se a gente precisa desse ar-condicionado tão frio, ou se não podemos ter uma arquitetura que prescinda de ar-condicionado. Eu vejo ali alguém se encobrindo com um cobertor nos trópicos brasileiros, apesar de 1.000 metros de altura. Então, a ideia da energia, as perguntas são: para que mais energia e como produzir? Na economia é uma lista imensa, que eu vou apenas citar algumas. Crescimento econômico, até onde vamos poder? Economia verde, qual é o limite da própria economia verde? Muitos verdes acham que não existe limite. Economia, como fazê-la regida pela ética? Como conseguir isso? É difícil. Ela tem uma mecânica quase que física. O desenvolvimento sustentável, o que é? E como é? A economia solidária, como fazer? A economia de criar tempo livre. Como valorizar o ócio para que isso possa entrar no final do ano nos indicadores? Aumentamos o tempo livre. A gente não mede isso, a gente aumentamos a produção usando o tempo. A economia, a ciência econômica, como reinventá-la? Ela está velha, ela não responde mais às exigências pós-72. A ciência econômica é um instrumento arcaico, como, com todo respeito a muitos, foi a teologia a partir do Renascimento. Como reinventá-la? São perguntas que não é fácil da gente responder. E eu concluo, tem outras. E o decrescimento? Por que não? E como fazê-lo positivo? Com os bancos. Como utilizar os bancos em vez deles nos utilizar? E o governo, como orientá-los no mundo em que ele tem que responder ao curto prazo, mas é o longo prazo que a humanidade precisa? E a moeda, como reduzir a monetarização da civilização? Veja que eu não disse acabar a monetarização. Ou seja, eu não radicalizei na ideia de que uma civilização do futuro pode prescindir de moeda, mas pode desmonetarizar um pouco, desmercantilizando também. E os padrões que nós temos? Quais são os novos indicadores? E como mudar os padrões de consumo? E como mudar os padrões de produção e distribuição, que tem essa coisa inacreditável, tantos anos depois de 72, que aqui em Brasília a gente come ovos que foram produzidos em São Paulo, mas antes de virem para cá foram para Goiânia e às vezes para Belém. Ou seja, é um sistema de produção e distribuição irracional do ponto de vista da realidade de hoje. E a ciência e a tecnologia? Como subordiná-la aos valores éticos? Como conviver no mundo da robotização, da informática, sem ficar prisioneiro delas? E a Terra? Terra como planeta. Veja que essa já é outra novidade. Até pouco tempo atrás, Terra era com T minúsculo. Agora, Terra é com T maiúsculo, a partir de 72, se for para marcar uma data. E como é que a gente vai manter a biodiversidade? E como respeitar os animais? Que nós esquecemos de falar isso muitas vezes. E como tratar o lixo? E como regredir a desertificação? E a quem pertencem os oceanos e o espaço? A quem tem foguete ou a humanidade inteira? E adianta a gente dizer que pertence à humanidade inteira se só alguns têm foguete? E se todos tiverem foguete, a gente vai respeitar o oceano? E a sociedade? Pobreza, como superar a pobreza? Como trazer solidariedade, despertar solidariedade no mundo
do individualismo, do egoísmo mais forte. E as cidades, o que fazer? Que talvez seja o maior dos problemas nossos. O que fazer para as cidades não serem o que a gente vê todos os dias nessa tragédia do consumo de drogas e dos engarrafamentos e dos lixos? E o trabalho? Como vai ser o trabalho no futuro? E a saúde? A saúde é apenas para dar conforto ou é para aumentar o tempo de vida? E se for para aumentar o tempo de vida, até quando? Já se fala que é possível dizer que a morte morreu. Um desses dias eu assisti uma palestra em que o cientista dizia: a morte morreu. Aí eu disse para ele: na minha idade, eu não estou mais interessado na imortalidade, eu quero saber quando é que eu vou poder ressuscitar. E ele disse que para isso não tem resposta ainda. Pois bem, e a desigualdade, como reduzir? E a habitação? Como fazê-la para todos, mas sustentável? Porque até fazer casa para todos é possível, mas de forma insustentável. Eu não vou continuar, mas a política é uma lista grande de perguntas que eu tenho. E a demografia? A gente vai querer continuar aumentando o número de pessoas, vai impor a redução como a China fez, e a migração? Quem é que está aí pensando o que fazer com a migração? Vamos abrir as portas dos países, vamos aterrar todos os mediterrâneos, inclusive os invisíveis que separam nossa casa daqueles que desejariam morar em uma casa boa? Vamos aterrar o Mediterrâneo que separa os nossos hospitais do povo sem saúde que não consegue entrar lá? E os mediterrâneos invisíveis que separam a escola dos nossos filhos e netos daqueles que não têm boas escolas? Talvez não seja a solução eliminar os mediterrâneos e os muros, mas construir muros a gente sabe que não é o caminho. E a cultura? Como manter a diversidade? E os riscos adiante, inclusive do terrorismo? E duas perguntas para terminar, ou pelo menos dois grupos de perguntas: a filosofia e a civilização. Para onde ir a civilização? Essa é uma pergunta fundamental que 72 levantou, mas não respondeu. E quanto à filosofia, eu quero concluir, e aí falo para o meu colega, os dois aqui, o presidente Collor e o Jorge Viana. Eu creio que esse fracasso nosso, dos políticos, e que não é só nosso, é quase que geral no mundo, se deve menos ao excesso de políticos ruins que somos nós, do que à falta de bons filósofos que estão faltando no mundo. Nós não temos orientação, e sem orientação, político vira apenas uma máquina de conseguir voto. É a filosofia que nos dá um sentido, que nos dá um destino. E isso está faltando. Foi 72, talvez, escolhendo uma data, que nos trouxe o despertar dessas perguntas. Mas no caso do Brasil, e aí estamos aqui, eu concluo dizendo: Jorge Viana, presidente Fernando Collor, nós precisamos fazer uma pergunta que resolva duas palavras que faltam entre nós: coesão e rumo. Como fazer com que o Brasil tenha uma coesão de 220 milhões de pessoas com um sentimento comum? E qual o rumo para o futuro que essa sociedade coesa vai querer para ser? Não temos resposta. Eu, pelo menos, não tenho. Eu trouxe perguntas, mas eu quero dizer que fico satisfeito. E aqui quero dizer que o mundo deve a muitos, mas especialmente vocês representam alguns dos que mais nós devemos. A ministra Isabela, a senhora especialmente, Collor, pelo 72, e a gente de vez em quando conversa o esforço, todos os outros, o mundo inteiro vai dever muito àqueles que fizeram esse despertar de 72, 92 e 12. Por isso, muito obrigado a vocês, que como brasileiros deram a contribuição para a gente descobrir o mundo. Agora falta inventá-lo, como nós desejamos que ele seja. E enquanto não sabemos como inventá-lo, pelo menos perguntemos. É isso que eu tentei fazer. Parabéns a vocês e muito obrigado.